noite, a paz do Senhor a todos. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Estamos aqui cultuando e adorando o nosso Senhor. Eu estou louvando a Deus antes de estar ministrando a palavra que vinha da árvore. Como o pastor falou, ele não foi criado uma assembleia. Eu iniciei, fui a CTG João Batista tradicional e acho que menos de um ano e um pouquinho, a minha esposa foi batizada no Espírito Santo na Batista tradicional. Imagina que o povo escuro todo mundo, uma pessoa da glória, bater palma, falar mistério, esse povo está ficando tudo doido. A minha esposa não acreditava no batismo do Espírito Santo, não acreditava em profecia. Deus batizou ela para crer que existem dons espirituais e não fomos excluídos. E logo daí eu fui lá para uma assembleia bem tradicional, daquela roxa, tem umas irmãzinhas de rock. E ali eu aprendi a cantar muito hino da harpa cristã. Eu gosto de harpa cristã. Mas a gente vê que nossa igreja não é um costume, né? Mas eu gosto de louvar o Senhor com a harpa cristã. Eu queria convidar os irmãos para me ajudar a louvar o Senhor com o hino 15 da harpa cristã, para nós adorarmos o Senhor. Logo depois estaremos ministrando a palavra de Deus. Na sexta-feira passada, eu fui até a Vitória do aeroporto buscando o Senhor. E ele vindo comigo no caminho, assim, eu vinha contando a vida dele. E nesse acontecimento, ele contando a experiência dos seus 62 anos de idade. Ele contando quando ele era pequenininho, na cidade onde ele morava, lá em Mato Grosso. E ele via todos os dias uma igreja presbiteriana em frente à casa dele. E ali as irmãzinhas, ali os jovens cantando o hino da harpa cristã. E aquilo comovia ele. E ele criado numa igreja católica. Ele lembra que certa vez ele escutando um rádio na sua casa, o padre falou que os protestantes iam tudo para o inferno. E ele, preocupado com aquilo ali, ele falou assim: mas por que os protestantes vão tudo para o inferno? Ele não faz nada de mal, eles estão ali cantando um hino, eles estão falando do Senhor, mas ele não entendia sobre o que eles estavam falando. E dizerem que esse tempo se passa, ele sempre ouvia cantar o hino. Então vamos estar louvando o Senhor no 15 da harpa cristã, que fala conversão. E dizerem que naquela situação ele foi crescendo, e sempre quando havia ensino ele se emocionava. Ele já com seus 60 anos de idade, a esposa dele da igreja cristã do Brasil, dizendo que do nada, dentro de casa, o irmão vai até ele e fala assim: irmão, eu não sei porque eu senti vontade de cantar um hino para você. Aí ele falou assim: bem, se você sente vontade de cantar um hino para mim, que cante. Daqui a pouco ele começa a cantar um hino. Oh, tão sério eu andei e perdido vaguei. E naquela situação ele começou a chorar, porque ele lembrou da sua infância, que era o hino que ele ouvia na igreja presbiteriana. O que eu quero dizer para você nessa noite? Deus conhece o seu caminho, os seus passos. O Senhor conhece desde a sua infância até o dia que você virar um ancião de dias. Mas o Senhor vai estar sempre com a mão estendida e conhecendo a sua vida. Quem pode me ajudar nessa noite a louvar o Senhor Cristiano? Vamos louvar o Senhor com a harpa cristã? Oh, consegue eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados praticados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu
morar no Senhor dos Anos. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Agora vamos estar ministrando a palavra. Para que o Senhor possa estar nos abençoando, peço que você abra o seu coração para nós falarmos um pouquinho da parte do nosso Deus. Abre em Mateus capítulo 9, vamos estar lendo o versículo, somente o versículo 21. Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, capítulo 9, somente um versículo para nós estarmos ministrando a palavra do nosso Deus nessa noite. Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 9, somente versículo 21, diz assim a palavra do nosso Senhor nessa noite: porque dizia consigo, se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. Mais uma vez, porque dizia consigo, se eu tão somente tocar as suas vestes, ficarei sã. Feche os seus olhos, incline a tua cabeça e nos ajude a oração nessa noite. Nosso amado Pai Celeste, nós te adoramos e te louvamos, Pai, porque tu és santo, tu és eterno, e tu estás sentado entre os querubins, serafim e arcanjo. Pai, agora nós como igreja do Senhor, igreja essa, Senhor, lavada e remida no teu sangue, e comprado, Senhor, a preço de sangue. Pai, nesta noite, Senhor, te peço, Senhor, que pela presença do teu Espírito, a necessidade, Senhor, que eu diminua, tu cresça. A necessidade, Senhor, que eu diminua, tu apareça, para que venhamos ministrar a tua palavra, pregar o teu evangelho, e ela venha ser enxertada no coração da tua igreja. Pai, que eu te agradeço e já te louvo, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus, exaltado seja o nosso Criador. Amados de Deus, queridos em Cristo Jesus, igreja lavada e remida do sangue do Cordeiro, disse a história, qual já ouvimos vários pregadores, várias pessoas ministrar sobre a mulher do fluxo de sangue. Mas nessa noite eu quero ministrar uma palavra para a igreja do Senhor, não pela situação que estava aquela mulher, mas pelas atitudes que aquela mulher tomou, e por atitudes que várias outras pessoas, segundo a Bíblia Sagrada, tomaram para que algo no mundo espiritual viesse a acontecer. Ou seja, uma pessoa receber uma cura, ou seja, uma pessoa receber uma bênção material. Eu não sei qual é a necessidade que você se encontra nesta noite, mas eu sei de uma coisa, que alguém que possa suprir a sua necessidade nessa noite, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Mas para que algo aconteça na minha vida e na sua vida, tem que ter atitudes. Vira para o seu irmão e fala assim: sem atitudes, não conseguimos ver a manifestação de Deus em nossas vidas. Diz a palavra de Deus que essa mulher, você já sabe, eu creio que você já ouviu milhares de vezes, que essa mulher havia 12 anos com fluxo de sangue. Ela tinha uma hemorragia que todos os dias aquela mulher estava sangrando, e ela precisava de cura. E mais aí na frente, nós estamos lendo em Mateus, diz em Marcos, o apóstolo Marcos, ele foi bem ainda favorável a trazer a palavra, que ele disse que aquela mulher gastou todos os seus bens. Ela tinha muito dinheiro, creio eu, e ela foi gastando, procurando médico e não conseguia encontrar a cura para ela. Mas aqui diz a palavra de Deus em Mateus, no versículo 21, que aquela mulher tomou uma atitude, e essa atitude foi muito importante, porque se eu e você, como igreja do Senhor, às vezes viemos em campanha, vemos o culto de domingo, podemos ver o culto na parte da manhã, o pastor Carlos, o missionário Cristiano, qualquer um obreiro que venha lançar uma palavra para você, mas se você não tomar atitude na tua vida, você não vai conseguir ver a manifestação de Deus na tua vida. A Bíblia diz que aquela mulher colocou no seu
nosso coração, antes que saia atitudes em nossa vida, que muitas das vezes, ou tomamos atitudes corretas para nós sermos bem-aventurados nessa terra, ou tomamos atitudes a qual não conseguimos ver a manifestação de Deus. Aquela mulher vai abrir no seu coração: se eu apenas tocar na veste dele, na orla do seu vestido, eu saí de lá sã, ou seja, curado. Estou ministrando na terça-feira passada, na igreja lá em Viva, igreja Assembleia de Deus Semear, eu ministrando uma palavra, eu pude falar do cego de Jericó. E todas as vezes que eu vejo no Evangelho homens e mulheres que foram criados, eu fico observando as atitudes que foram tomadas para que uma manifestação de Deus venha a acontecer. Aquele homem era cego e mendigo, diz a palavra. Ele tinha duas necessidades. O cego de Jericó, além de ser cego, ele era um mendigo. Ele precisava ver, ele precisava ter condições financeiras para ter o seu mantimento. Eu não sei como se encontrava suas vestes, sua roupa, sua situação, se ele tinha almoçado ou jantado, mas ele estava sentado à beira do caminho. E eu pude dizer naquela palavra que crente que fica sentado à beira do caminho, ele não consegue ver a manifestação de Deus. O crente tem que sair da beira do caminho para que Jesus passe e você veja a revelação de Deus na sua vida. O cego de Jericó estava à beira do caminho, cego, mendigo, precisava de uma situação. Depois nós vamos voltar à mulher do Fluxo Santo. A Bíblia nos diz que além de ele estar sentado à beira do caminho, ele ouve. Ele ouviu que tinha alguma coisa em volta de si. Ele viu uma multidão, ele estava ouvindo barulho de pés, de sandália, não sei. Ele diz: alguma coisa está acontecendo. Ele falou no meu coração, ele pergunta o que está acontecendo, e falou com ele: Jesus Cristo de Nazaré está passando. Irmãos, o que eu vejo de manifestação de Deus na vida de crente, e crente não se levanta, não se coloca com mau ânimo, e chega sempre na casa de Deus cabisbaixo, e sempre falando: estou na luta, na prova, na dificuldade, eu não sei que negócio é esse. A partir de hoje vai ter decisão na tua vida, e Deus vai se manifestar na tua vida de forma gloriosa. Só quem crê nessa palavra levanta a mão e dá glória. Atitudes que tem que ser tomadas na vida, na nossa vida, para ver a manifestação de Deus. Primeira manifestação do cego de Jericó. Ele está sentado, prostrado à beira do caminho, se levanta, ouve que alguma coisa está acontecendo. Aí ele pergunta: o que está acontecendo? Jesus Cristo de Nazaré está passando aqui. Agora está passando, então peraí. A Bíblia diz que ele fala: Jesus, filho de? Jesus, filho de? Ele era cego, mas conhecia a Escritura. Mas André, por quê? Porque a Bíblia diz, se você for no início de Mateus, na genealogia de Jesus Cristo, a Maria só pegou uma carona, porque a Maria, no ventre dela nasceu Jesus, mas a promessa era de José, que José era da linhagem de Davi. Por ela ser mulher pura, ela foi escolhida, como diz a Bíblia de São Lucas, que Jesus Cristo, a Bíblia diz que Deus escolheu e achou graça aos olhos de Maria. E a palavra graça significa favor imerecido. Ou seja, Deus olha do céu e fala assim: está tudo preparado. José é da linhagem de Davi. Agora sim, ele conhece Maria, ele gosta de Maria, mulher pura, ela não é santa, ela é escolhida. Aí Deus vai e envia agora Jesus e nasce no ventre de Maria. O cego de Jericó ele conhecia. A Bíblia no relato, eu creio no meu coração. Agora que eu fico viajando, como a gente diz, viajando na maionese, não é isso? Você vai lendo a palavra de Deus, você vai viajando. O Espírito Santo vai te levando em lugares que parece que eu estava lá há 2000 anos atrás. Creio eu que aquele cego de Jericó estava sentado numa sinagoga. Ele sentado ali, quando ali os homens na sinagoga, abriu os fariseus, abriu os pergaminhos, e ele começava a contar histórias, palavras sobre a vida de Jesus. E ele falou: olha, Jesus, ele vai nascer da linhagem de Davi, da raiz de Jessé. E quando ele ouve Jesus está passando, ele vai lá no íntimo do coração do mestre e fala assim: atitudes que tem que ser tomada para você chamar a atenção de Deus. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus fala assim: opa, alguém
alguém está me chamando. Você tem que tomar atitude para você invocar a presença do Mestre. Você tem que tomar atitude para que você venha mover o sobrenatural de Deus na sua vida. Jesus pode falar assim: alguém está me chamando, alguém me conhece pela Escritura. O discípulo olha para cá, olha para lá. A Bíblia diz que ainda faltava uma atitude. Ele sentado à beira do caminho, se levanta, ouve, agora ele começa a declarar que Jesus é filho de Davi. E Jesus fala assim: chama ele. Diz a palavra que antes da situação dele ir até Jesus, a multidão estava trabalhando. Esse é um dos maiores perigos que tem na nossa vida, a multidão. Naquela época andavam mais de 5.000 pessoas ao lado de Jesus. Não eram 5 pessoas, 10 pessoas. Diz que na multiplicação do pães tinha 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Creio que devia ter de mais de 10, 15.000 pessoas. Agora imagine que você sabe que tem uma pessoa que tem condições de mover a sua vida no sobrenatural. Imagine as condições de pessoas como nessa igreja agora. Jesus passa e todo mundo quer tocar em Jesus. Todo mundo quer ter uma atençãozinha de Jesus. Eu preciso falar com o Senhor. Um empurra de cá, outro esbarra de lá. Calma, eu vou primeiro. Não, eu sou presbítero, eu tenho que ir primeiro a Jesus. A Bíblia nos relata que aquele homem tomou uma atitude muito importante. Primeiro ele chama como filho de Davi. A segunda atitude que aquele homem tomou para que o mundo espiritual ser favorável a ele. Quando vê a multidão e fala para ele: tenha bom ânimo, levanta que o Mestre te chama. O Espírito Santo está te acordando de madrugada para você orar e falar assim: só mais um somente, Jesus, eu prometo que de manhã cedo eu acordo. Já tive noite de estar dormindo e sentir e bater na minha coxa. Eu acordo, olho para um lado, olho para o outro, não entendi nada. Durmo de novo, daqui a pouco eu sinto de novo bater na minha coxa. Durmo a segunda vez, daqui a pouco na terceira vez eu sinto outra vez. O Espírito Santo fala assim: levanta, vai até a sala e começa a orar, que eu vou te revelar o que eu quero fazer na sua vida. Porque há pessoas aqui no nosso meio. O Espírito Santo te chama, o Espírito Santo usa pessoas e você não tem acordado para Deus. Eu quero te convidar nessa noite. Comece a tomar atitude de fé, que Deus vai mudar o nome do seu nome na sua história. O ano de 2013 vai ser diferente para você. Ele vai ter encontro de Jesus. Eu prego na terça-feira, eu falei: irmãos, a Bíblia diz que Deus ele é onisciente. A onisciência de Deus, Ele sabe o que passa no seu coração e na sua mente. A Bíblia diz que Deus é onipresente. Ele está aqui agora, nós cultuando Ele. Ele está aqui na igreja, Deus é fiel. Ele está na igreja Assembleia da Batista, porque Ele é onipresente. E a Bíblia diz que também Deus é onipotente. Todo o poder é dado ao nosso Deus, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Você acha que quando Deus chega agora para o céu de Jericó e fala assim: o que tu queres? Você acha que o nosso Deus, que eu e você servimos, às vezes com toda a nossa deficiência, que às vezes nós achamos que Deus não está ouvindo, quando você pede algo a Ele, Ele não sabe o que você quer há muito tempo. Ele fala: o que tu queres, Jesus? Eu quero ver. Ele falou assim: é só isso? Eu creio que Deus, o seu coração pensa somente isso, Ele quer somente ver. E Ele fala assim: então veja. Deus, Ele sabe o que você quer, mas Ele só quer uma coisa de você: atitude. E essa atitude você tem que declarar para Ele que você quer. Ele teve que declarar: eu quero enxergar, Jesus, eu quero ver, Jesus. Ele fala assim: só isso. Então veja a partir de hoje, diz a palavra. A mulher do fluxo de sangue, ela vai e fala assim: só apenas tocar na orla do vestido do Mestre, eu serei sã, serei curado. Primeiro ela coloca uma atitude no seu coração, e depois da atitude ela teve que mover, ela teve que dar um passo. A Bíblia diz no capítulo 11 de João, quando Lázaro estava lá dentro do sepulcro há 4 dias fedendo, cativando, diz a Bíblia que Jesus agora começa a orar a Deus e fala com o Senhor, e daqui a pouco ele fala assim: ó, retira a pedra. Tem coisas que eu e você temos que fazer. Às vezes nós queremos que a porta se abra, a porta já está até aberta, é somente você passar por ela e tomar posse da tua vitória.
que quando Ele fecha ninguém abre, e quando Ele abre ninguém fecha, porque Ele continua sendo Deus. A mulher vai falar: se eu apenas tocar na orla do vestido, eu sou curado. Primeiro ela aplica a palavra, coloca no seu coração, e a Bíblia diz que a multidão mais uma vez está no meio do caminho. Ela dá uma volta, creio assim, meus olhos da fé, ela passa, olha a multidão e começa a criar estratégia de como ela vai ultrapassar para tocar na orla do vestido do mestre. Olha mais uma vez, aí deixa que está mais apertada, acho que eu vou para aquele canto. Começa a criar estratégia, gente. Eu e você precisamos criar estratégia para que Deus venha mover na nossa vida. Tem pessoas que começam a orar hoje, amanhã ela já desanima. Tem coisas que ela vem pedindo há 10 anos e fala assim: eu já comecei a pedir a Deus ter 10 anos, agora eu não vou conseguir mais. É estratégia de vitória da parte de Deus. Ei, olha para cá e preste atenção para cá. Eu estou tentando trazer uma palavra para você, para que você venha ser bem abençoado, porque isso vem funcionando na minha vida. Se você não começar a criar estratégia para Deus te abençoar, fica aquele crente cabisbaixo, aquele crente que chega na igreja: como que você está? A paz do Senhor, a paz do Senhor, irmão. Como é que você está? Eu estou na prova. No dia de amanhã você vem no culto na quarta-feira: a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor. Como é que você está? Eu estou no deserto. Semana que vem você vem de novo, irmão, tu dá a paz do Senhor, dá um abraço nele. E como é que você está, irmão? Ah, irmão, agora eu estou passando no funil. Eu não entendo que negócio é esse, gente, que nunca passa de passar na prova. Irmãos, eu sei que é prova. Eu sei que é prova. Uma vez que a irmã chega e olha assim: André, eu tenho uma visão contigo, e nessa visão eu vi você dentro do funil, mas o pior é que eu vi você no fundo do funil. Fala: misericórdia. O funil começa lá aqui, daqui a pouco vai expandindo, né? Você imagina, irmão André, passando na beiradinha do funil, o negócio apertando. Ah, se não tiver a graça de Deus, não tiver a estratégia de Deus, para você achar graça aos olhos do Senhor e conseguir vencer. Não é qualquer coisinha que é prova, que é luta, dificuldade. Já disse várias vezes, eu sou tá, já tive dias de eu e minha esposa dobrar o joelho e orar para Deus enviar o que nós íamos comer. E não é porque eu não tinha força de vontade de trabalhar. Uma coisa que eu aprendi com meu pai, hoje Deus está falando com ele. Meu pai sempre falou comigo que do céu só cai duas coisas: é bênção e chuva, mais não. Milagre Deus pode até fazer, como Ele mandou o maná, mas o maná caiu para o povo de Israel. Crente fica esperando o maná cair do céu, meu querido, você não vai ver nada. Você tem que trabalhar para que força Deus, estratégia para vencer e ser vitorioso em Cristo Jesus. A Bíblia diz que aquela mulher começa a criar estratégia, gente. Ela olha a multidão de cá, olha a multidão do outro lado, e ela fala assim: eu tenho que tocar na orla. Fala para o seu irmão, se o segredo era tocar na orla do vestido, fala com ele. Essa foi uma revelação do Espírito Santo para aquela mulher. E ela: se eu tocar somente na orla, eu sou curado, eu fico santo. A Bíblia diz que ela vai e encontra um lugarzinho, passa por baixo da multidão e somente. Irmãos, imagina como aquela mulher ficou espremida naquela situação. Aí você acha que você está passando aí difícil? Não. Eu não aguento mais, Jesus. Ou sobe a porta ou sai da tua presença. Vai apertar mais ainda. Jesus, estou no lugar, o Pai da minha vida. E Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Eu vou orar por você, porque tem 5 pessoas assim nessa situação, diz o Espírito Santo de Deus. 5. Eu vou orar por você. Jesus, se tu não mudar o Pai da minha vida, eu saio da tua presença. Que saia, que não vai mudar. É como o pastor disse: estão te enganando. E eu fui enganado anos e anos e anos, enquanto eu não começasse a olhar estratégias de Deus, que é a revelação do Espírito Santo para mim e para você. Nós não conseguimos ter isso na nossa vida cristã. O Espírito Santo, eu creio que fala o coração dela: toca na obra, é ali,
não precisa tocar no cabelo dele, não precisa trocar uma palavra com Jesus, não precisa você pegar na sandália, é somente na orla do vestido do mestre. Eu vejo com os olhos da fé, aquela mulher se abaixando, querendo ser pisoteada, alguns empurrando, mas ela se estica com sua mão e vai na orla do mestre, pá, segura. Mas não para por aí. A revelação vem da parte de Deus. A estratégia Deus dá para o Espírito Santo, mas ainda precisa de uma palavra ser liberada do mundo espiritual. Lembra que eu falei para vocês que nós temos que ter atitude na nossa vida, para que essas atitudes venham mover o mundo espiritual para a minha vida, para a sua? Eu fui provado por Deus 3 anos na minha vida financeira, para que agora venha ver como o mundo espiritual está movendo a minha vida. São 3 anos de experiência com Deus. 3 anos. Eu lembro passar na empresa e falar assim: pastor Carlos, vamos para o ministério da palavra da excelência, que antes nós era afiliado a Abraão. Eu vou ali na igreja, ali embaixo, o pastor Carlos, um gabinete bem apertadinho, menor que isso, bem pequeno. E eu sento com o pastor Carlos, e eu falo assim: pastor, eu saí do emprego, fui mandado embora. Ele olha para mim e fala assim: tu vai passar por uma prova. Eu falei: Jesus, mais uma? A minha esposa olha para mim e fala assim: não, isso não é de Deus. Mais uma prova não é de Deus. Mas aí eu passei foram 3 anos de acompanhamento pela igreja, para que as coisas da parte de Deus viessem a acontecer. Mas atitudes você tem que tomar para que o mundo espiritual comece a mover a sua vida. Essa mulher, eu quero que você acompanhe no versículo 21, versículo 22. Diz no versículo 21 que diz assim, ó: porque dizia consigo, se eu somente tocar a veste, ficarei sã. Diz no versículo 22, e Jesus voltando e vendo, disse: tem ânimo, filha. Aquela mulher estava desanimada. Não era somente tocar na veste, o mestre, para as coisas acontecerem, não. Você acha que esse desânimo que é na sua vida é só você que passa? Você acha que o pastor Carlos, missionário Cristina de São Lito dessa igreja, vem há vários anos discipulando pessoas e tentando fazer para que nós venhamos ser abençoados? Ou às vezes eu, algum obreiro, que tem uma responsabilidade de trazer uma palavra para você, não bate o desânimo. Aquela mulher recebe uma revelação do Espírito Santo de Deus, e depois da revelação ela teve que ter encontro com o mestre. Eu estou te convidando nessa noite para você criar estratégia da parte de Deus e ter um encontro com Jesus Cristo de Nazaré. Quem vai querer ter um encontro com o Senhor, começa a glorificar e adora o Senhor nessa noite, crente. Jesus chega para aquela mulher, ela toma uma revelação, ela coloca no seu coração e toma sua atitude. Ela olhou para a multidão e falou assim: de 10 mil pessoas, será que eu consigo? Será que vai dar certo? Será que não será? Eu falo sempre com o meu sócio na pedreira que tem um atrás de abrir. Com a gente não tem problema, só tem solução. Quando a pessoa vem com problema, opa, peraí, já tem uma solução para o seu problema. Não existe mais problema, porque Jesus não tem problema. Jesus só tem solução para o nosso problema. Aquela mulher agora encontra com Jesus, teve a revelação, ela passa toda a dificuldade, ela não olha para a dificuldade, para a multidão, mas ela agora, Jesus fala para ela e fala assim: tenha bom ânimo. Eu creio que Jesus fala assim: levanta a tua cabeça, olha para dentro dos meus olhos, foi eu que vou morrer na cruz por você, eu tenho condições de te dar vida e vida eterna. Ele fala assim: vá, que a tua fé diz. Outras pessoas, Jesus fala assim: vá, que a tua fé te curou. Mas para aquela mulher, Jesus disse: vá, que a tua fé te salva. Ela não foi somente curada, ela recebeu uma revelação da parte de Deus, para que no mundo espiritual venha trazer para ela uma paz interior e ela tenha a vida eterna em Cristo Jesus. É isso que eu e você precisamos também. Às vezes nós queremos que o mundo venha se mover na nossa vida, mas
mas não conseguimos ter uma paz com Jesus. Jesus disse: a sua fé te salvou, porque ela precisava receber do mundo espiritual uma paz eterna. Aquela mulher vivia 12 anos com fluxo de sangue. Eu fico imaginando dias e noites aquela mulher chorando com dores, precisando de ter um alívio, e às vezes não tinha ninguém do seu lado para falar assim: ei, encosta a cabeça aqui no meu ombro que eu vou falar contigo. E é isso que eu e você precisamos também. Nós precisamos ter um refrigério na nossa alma e ter um encontro com Jesus, para que um dia nós viemos morar com Ele no ar. Paulo foi muito sábio nas suas cartas, 1 Coríntios, quando ele disse no capítulo 15, versículo 19: grave bem, porque se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis que todos os homens. Tem homens e mulheres que estão no nosso meio, só esperam aqui nessa terra. Tem homens e mulheres que só querem falar assim: Jesus, eu quero um carro, eu quero a casa, eu quero a mansão, eu quero isso. Ah, tem empresa, mas ele não consegue se envolver com o mundo espiritual. E o pior, recebe da parte de Deus, mas eu quero ver eu conseguir entrar na vida eterna e morar com Jesus para sempre. Aí ele vai ficar estreito. Que o negócio não é somente receber nessa terra. Há um céu preparado para você. Nem que você não tenha casa, nem que você não tenha carro, mas é uma mansão celestial para você. A Bíblia diz que lá tem carruagem de fogo. Ei, lá no céu tem anjos, querubins, serafim, arcanjo, tudo preparado para você adorar a Deus e morar com Ele para sempre. Quem pode dar uma glória a Deus? Somente aqui. Por isso que Paulo disse: esperarmos em Cristo só nessa terra, somos mais miseráveis. Você já sabe o que é uma pessoa miserável? Já parou para observar quem é uma pessoa miserável? Uma pessoa que tem necessidade, uma pessoa que só sabe pedir, uma pessoa que nada que vem para ela consegue preencher o seu ego de necessidade. Agora, quando você move, o seu é diferente. Pode ser até um pouquinho medida, mas você fica satisfeito que vem na mão do Senhor. Jesus, eu queria até essa porta, mas abriu essa, eu tenho certeza que através dessa vai vir a maior. Você está satisfeito? É por isso que Paulo diz: em tudo dá graça, tudo dá graça, tudo agradece, tudo fala: Jesus, eu te agradeço porque tu és Deus na minha vida. Está dura a palavra, tá? Está descendo, a pessoa fica descendo, tem como você embora, eu nunca engoli não, tá, irmão? Fala que eu não engoli não. É um ditado: não sabe para esperar dela. Às vezes a pessoa faz alguma coisa para você, você se segura, vontade de você pegar pelo pescoço, dar uma lançada, mas o Espírito Santo vem e fala assim: calma só um pouquinho, espera. Jesus assim, assim. Mas eu trago uma palavra de vida para você. Eu te trago uma palavra nessa noite de refrigério na sua alma. Diz a palavra, versículo 22, que Jesus diz: voltando o vento, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou. Então a cura não foi imediata que ela tocou a alma. Primeiro ela recebeu uma revelação do próprio Espírito Santo. Ela tinha que romper barreiras. Ela tinha que passar por situações que para mim e para você é difícil. Essa situação que você está atravessando. Às vezes o Espírito Santo fala assim: somente perdoa, que o mundo espiritual libera para você. Somente vai até essa pessoa e fala assim: eu te peço perdão. E não recebe. Estamos vivendo numa época do século 21 que Jesus está à porta para buscar a igreja. E tem pessoas que vão ficar somente não querer liberar o perdão para o seu próximo. Aquele que fala assim: eu não falo com meu filho, porque meu filho fez isso. Ele vem até a mim, mas eu não vou até ele. Tem pessoas que às vezes não têm o coração aberto para abençoar. Eu falo: eu até tenho, mas se ele quiser, ele vai trabalhar. Deus está me dando a situação de eu poder ter aquilo que eu tanto sonho.
Então eu conto com meu filho, porque a mãe faz 18 anos, eu falo, meu filho, isso aqui eu estou construindo para você. Porque é você que vai tomar conta disso tudo. Eu não sei a época que eu vou ficar nessa terra. Aí tem aqueles que eu já ouvi que falam assim, eu construí. Se meu filho quiser, ele vai construir, porque eu construí. Ele não sabe a palavra que ele está jogando no mundo espiritual. Deus, nessa noite quer que nós liberemos o perdão da parte de Deus, para que o mundo espiritual venha ser favorecido na nossa vida. Tem pessoas aqui, diz o Espírito Santo, e não é pouca não. Vou mandar criar aqui agora uma fila, vai ver muitos. Uma coisa que nas minhas orações eu sempre peço ao Senhor: Jesus, me ensina a perdoar, me ensina a suportar o meu próximo e me ensina a amar os meus inimigos. É muito fácil ver o irmão como teu irmão. Dou ruim, pega o irmão ruim e dou um abraço, dou um ósculo da fé. Quem sabe o ósculo da fé? Qual o nome? Quem sabe o que significa o ósculo da fé? Um beijo na face. Hoje não vemos nem isso na igreja. Uma coisa que eu tenho respeito do meu pastor, abraço meu pastor por na face dele, um beijo no rosto dele. Credo, está virando homossexual, é gay. Eu vou na face do rosto do meu pastor, um beijo na face dele, porque eu tenho respeito por ele. E Paulo ensinou isso para a igreja. Isso não é uma cultura de Israel, é uma cultura para a igreja do Senhor. Porque o santo, quando se mistura com o santo, a alegria, a paz, a felicidade. Você olha para o irmão, por isso que o pastor missionário que está aqui, vai para o seu irmão, dá um abraço nele, dá a paz do seu. Vai ter que ele falar assim: eu não vou para a casa do engenheiro. Eu gosto mais do Carlinhos. Carlinhos é gente boa. E eu não gosto, eu não vou aquela irmãzinha. E nós temos que parar com esse negócio. A igreja do Senhor não tem isso. Aqui é todo irmão de Jesus. A Bíblia diz que Jesus libera para ela a cura. A primeira, ela teve que ter atitude de parte de Deus. Ela teve que receber uma revelação de Deus, para depois da atitude ela encontra com Jesus. E falta só uma parte para você receber da parte de Deus o teu milagre na sua vida. Somente Deus encontra com o mestre. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando tem encontro com o mestre, ele te quebra. Tem igreja que não passou nem perto de Jesus, já não passou nem, meu Deus, nem perto da multidão. Jesus quebra o rancor, quebra o ódio, quebra a raiva, quebra a falta de perdão. Estou meditando na palavra. Tem crente que nem o Espírito Santo de Deus ainda tem. Está na igreja, chora, se comove, acha que está cheio do Espírito, mas não. A Bíblia diz que conhece a árvore pelo. Conhece a árvore pelo? Meu Deus, os crentes que estão no fundo do mal, se eu pego aquele irmão, dou uma bofetada no pé do ouvido, machuco, gosta de falar mal do seu próximo, gosta de falar mal da vida do irmão. E como que pode ter a pessoa do Espírito Santo? Que a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, já. Paulo lhe diz na sua carta aos Romanos, capítulo 14, que o reino de Deus é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Que o reino de Deus está aqui na terra. Você vê aquele irmãozinho que está sofrendo calúnia, mas ele quietinho, só orando: Jesus me dá graça, Jesus me ajuda. Tem crente passando aqui por isso, e Deus está te olhando. Que bem-aventurados são justos, porque Ele dará o reino do céu. Jesus agora vai liberar uma palavra para aquela mulher. Tenha bom ânimo, se põe de pé, levanta a tua cabeça, olha dentro dos meus olhos, veja aquela mulher tomando aquele fôlego, respirando bem fundo. Acho que agora vai acontecer algo diferente no estado. Ei, a tua fé te salvou. E aquela mulher, na mesma hora, foi estancado o fruto de sangue. Eu vejo, se você tiver um encontro com Jesus nessa noite, o seu milagre vai acontecer de hoje para amanhã. Eu
temos que ler um pouquinho de Bíblia. Até se for conversar com uma criança em casa, eu conheço Davi. É quem foi rei de Israel? Diz a palavra de Deus que aquele homem teve que ter algo na vida dele que se diz assim, vontade de vencer. Fala para o seu irmão, vontade de vencer. Fala. Fala para o seu irmão, você não entendeu, tem que ter vontade de vencer. Isso. Tira o coração de Davi. Mas Davi recebe estrutura da parte de Deus e começa a ouvir da parte de Deus. A Bíblia diz que o povo de Israel vai na batalha. Eles sobem agora no monte. E sempre quando tem que ter uma batalha, tem que ter um vale. Eu nunca vi na Bíblia Sagrada que se você não for na batalha, você tem que atravessar o vale. Crente que vai para a batalha e não atravessa o vale, ele não consegue ter êxito da parte de Deus. É crente que vem para a batalha despreparado. Tem crente que entra na batalha e não se fortalece. Tem crente que entra na batalha e não recebe nada da parte de Deus, porque ele vai com a sua própria força. E eu quero te falar nessa noite, se você for assim, você vai perder. Para e escute o que eu quero dizer para você nessa noite. São estratégias da parte de Deus para você receber vitória. Agora Davi ouve que o povo de Israel está agora no monte, e do outro lado do monte está um outro povo que é contra o povo de Israel. E diz a palavra que havia um vale, e sempre no meio do vale vai ter um grande gigante que vai querer abater a sua vida. Sempre vai ter. Sempre esse gigante vai querer abater a sua vida. E quantas pessoas, pastor Galo, que você passou por isso, pessoas que estão na sua caminhada, e ela vai bem, vai bem, vai bem, certo ponto, daqui a pouco ela tropeça, não consegue resistir, porque é um grande gigante. Esse gigante está lá no deserto, está lá, ó, passeando, só esperando você não conseguir se fortalecer com Deus para você começar a cair. Diz a Bíblia Sagrada que Davi agora ele chega no monte, ele olha o vale, ele leva comida para os seus irmãos, crente que é preocupado com a obra, ele quer ver sempre a obra fortalecida, ele quer sempre se envolver com oração, ele quer sempre se envolver com consagração, porque ele quer ver a obra de Deus crescer na parte do Senhor. Davi agora está ali no vale, no monte, olha para o vale, é um grande gigante. Ele olha para o gigante. A Bíblia diz que aquele gigante começa agora a afrontar o nome de Deus. Quando eu falo que eu já vi crentes que até para dar testemunho, dizer que ele é um cristão, ele tem até medo. Não vou falar não. Se eu falar que eu sou crente, eu perco o emprego. Porque eu vou namorar com essa menina, eu não sou crente não, mas se eu falar que sou crente, ele não deixa eu casar com ela. Tem um irmão que ele faz parte dessa igreja, é o meu filho na fé. Eu tenho um filho na fé. Além de ter 4 filhos, né, na minha raiz geológica, eu tenho um filho na fé. E uma das atitudes, por ele estar de pé hoje, eu sou observando ele, o pai dele na fé. Eu lembro que ele namorando com uma jovem que não era cristã. Ele começou a se posicionar, a estratégia que Deus deu para ele: faça isso, aqui, daqui, faça aquilo ali. Eu lembro que ele, já noivo, ele falou assim, não era assim: eu sou caso se for na minha igreja, na igreja evangélica, não, eu sou caso se for na minha igreja. Eu lembro como fosse hoje, agora uma decisão que é você com Deus. Ele falou assim: André, eu não abro mão da minha fé no Senhor. Eu vivi 40 anos no deserto, e 40 anos no deserto é luta, dificuldade, é prova, é fortalecimento de Deus, para Deus te ensinar a andar nessa terra, crente. Ele chega para ela e toma a sua decisão e fala: olha, meu caminho é esse, porque agora eu sirvo Deus. Vivi 40 anos lá no deserto, agora eu quero servir o Senhor. E Deus não quer revelar no seu coração que estava doendo, machucado, ferido, porque decisões que você vai ter que tomar na sua vida diante de Deus, que não vai ter pastor, não vai ter ninguém, a não ser o Espírito Santo de Deus, para te levantar e te fortalecer. Tem decisões que não tem
tem papai, não tem mamãe, não tem titia, não tem um vizinho, não tem o seu amigo de infância, não é só você, é o Espírito Santo. E se não fizer como eu disse no princípio, você começar a buscar a Deus e Ele te revelar a qual você tem que tomar decisões para que o mundo venha mover, o mundo espiritual a seu favor, você vai ficar um crente cabisbaixo. Aquele irmão agora chega e conversa com ela e fala assim: eu vou fazer o seguinte, eu vou seguir o meu caminho, você segue o seu caminho. 3 anos de namoro, 3 anos foram construindo coisas que eu tenho acompanhado na vida dele, mas somente uma atitude moveu o coração de Deus, e ele continua de pé e perseverante aos pés do Senhor. Às vezes você deve estar parando e pensando assim: poxa, eu podia ter tomado aquela decisão antes. Se eu tivesse tomado essa decisão, às vezes podia ser mais fácil. Por que eu não ando com ele? Ou porque eu não dei um passo a mais? Porque faltou você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo falando no seu coração nesta noite: você tem que tomar decisões para você ser vitorioso pela pessoa do Espírito Santo. A Bíblia diz que Davi está no monte, olha o vale, vê o gigante, mas ele diz uma palavra: quem é esse filisteu incircunciso que ofende o nome do Deus vivo, afronta o nome do Deus vivo? Sabe o que eu vejo nisso? Ele não olha pela circunstância, ele olha somente na vitória, ele somente olha o que está na frente, ele só olha para aquilo que ele tem que passar por cima. Crente que é vitorioso, ele não olha para o gigante, ele já vê ele caindo sem cabeça, levanta a cabeça e toma posse da vitória. Eu quero te convidar nessa noite, crente, para você tomar decisões da parte de Deus e ser vitorioso em Cristo Jesus. O final da história você sabe. Todo gigante que se pressa, ele sabe da sua fraqueza. Todo gigante que se levantar na sua vida, ele sabe onde ele vai tocar para você cair. E nós, como crente, não temos que ter pena do gigante. Nós, como crente, não temos que passar a mão na cabeça do gigante. Tem que cortar a cabeça, levantar como troféu, para mostrar que você é vitorioso. Lembro, certa vez eu passo por uma situação. Eu lembro que o pastor muito sábio falou assim, eu conto minha história para ele, falou assim: você tem que botar sal nessa ferida. Vai lá na raiz, colocação, peça perdão a A e B, e depois você vai ver a circunstância. Meu Deus, que sabedoria daquele pastor. Eu não perdi tempo, porque quando o Espírito Santo usa e te dá estratégia, nós não temos que parar, tem que prosseguir. Quando o Espírito Santo te dá estratégia, eu estou dispondo para você ser vitorioso. Glória a Deus. Esse gigante nessa noite vai cair por terra. Aleluia. Eu vejo a prosperidade do céu aberto na tua vida, que é somente você aprender a perdoar. E Deus vai te levar nessa semana na casa dessa pessoa. Essa pessoa vai abrir a porta e vai tomar um choque. E quando tu lançar a palavra me perdoa, essa pessoa vai te abraçar, vai chorar, e o céu vai se abrir a teu favor, crente. Glória a Deus. Aonde está você? Aqui tem 3, aqui tem 4. Aleluia. Vem que eu vou orar por você de noite, arrancar esse coração de pedra e vai te colocar o coração de carne. Essa aqui está a primeira, filho de Davi. Aqui volta mais 3, aqui volta mais 2. Se o Espírito Santo mandar até você, eu vou te pegar pela mão, porque eu quero ver você abençoado. Eu não quero que você venha ser amaldiçoado, eu quero que você seja abençoado, porque essa é a minha função, eu abençoado. Aqui está a segunda, aqui a terceira, falta mais uma aqui, 2 aqui. Eu disse quantas pessoas? Aqui está a segunda, falta uma aqui, outra aqui. Aonde está você? Como praticar ou não praticar?
cima aqui, ó. Aqui uma nuvem de prosperidade. Está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta um para ficar. E diz o Senhor que é um homem, ó. Diz o Senhor que é um homem que está do lado do carro. Jesus. Aonde está você? Eu vou orar por vocês. O Senhor seja aqui. Aonde está você? Querendo passar por uma boa para fazer algo de coração e vou orar por eles. Vou passar o microfone. A sua vida não consegue romper mais e você tem que dor a parte de Deus, porque só falta perdão. Ele está vindo, mas não é ele. Não é ele que o Espírito Santo mostra. Ele até vem, mas não é ele. Jesus dá um sinal. Guia o coração desse abençoado. Ele vai sentir algo soltando para fora e não vai aguentar. E tu vai trazer ele aqui pela pessoa do teu Espírito Santo. Eu vejo o céu aberto todas as vezes que você vai começar a orar a Deus. Eu vejo anjos descendo, orando a nós e nos falando o que você quer mais que eu tenho para te abençoar. Agora eu vou orar. Mas o encontro com Jesus é vocês que vão ter que tomar. Não é imediato. As coisas vêm depois. Mas tem que ter um encontro com o mestre. Se não encontrar com o mestre, não resolve nada. A mulher do fluxo de sangue, ela foi e tocou na orla. Mas precisava ainda uma atitude. Era ter encontro com Jesus. Feche os nossos olhos e estenda a mão assim, ó. Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, pela revelação dada do céu para os teus filhos, eu oro nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu lhe peço, Senhor, que esse coração de pedra venha ser arrancado nessa noite. Jesus trabalha em secreto no coração de tua filha. Espírito Santo, palavra no coração dessa gente. Isso. Agora você, como obreira, põe a mão, uma obreira, põe a mão no coração dela assim, ó. Olha para mim, ó. Arrancando isso no coração. Jesus, o teu Espírito Santo, balança no profundo do coração. Aquelas palavras que foram lançadas, Senhor, 5 anos atrás. Você não vai dar certo, tu não vai conseguir nada. E aquela lá mandava surra e o lugar falou assim: eu não vou perdoar. Outra obreira, coloca a mão e faz assim, ó. Olha para mim, fica bem ligado. Revelação de Deus. Põe a mão e arranca. Põe a mão e arranca. 7 vezes, diz o Senhor. Jesus, a tua filha coloca a mão estendida. E ela precisa, Jesus. Jesus, olha essa faculdade que está esperando essa jovem. Jesus, olha a mente dela começando a abrir a partir de hoje. Jesus, olha, Senhor, lá mandando a sua. Esse jovem, Senhor, vai se aproximar daqui a 2 anos. E é da parte do Senhor.
joga fora. 7 vezes. Senhor, essa palavra que foi lançada lá no lar, quando ele falou para ela assim que ela não vale nada, não vai dar em nada, e quer ver até quando ela vai prosseguir nesse caminho, Jesus. Começa a arrancar esse coração de pedra que vai ser liberado uma bênção espiritual aí nesta semana. 7 vezes no coração dela, arranque de novo assim, ó. Presta atenção de novo, ó. No centro do coração, essa no meio do peito. Jesus coloca o fogo agora na mão da Cíntia, que vem queimar lá no profundo, que possa arrancar, Jesus. Fica aqui, João, fica aqui. Você já vai ficar aqui. Fica aqui que eu vou orar depois. Jesus, nessa mão há uma prosperidade escondida aqui, ó. Ela vem nessa noite e falou assim: Jesus, se tu vai fazer algo na minha vida, e venha mudar nesta semana, porque eu não aguento. Deita ela. Olha para mim, Tirani, olha para mim. Põe a Bíblia no meio do peito dela, que ela vai esconder a palavra no coração dela a partir de hoje. No meio do peito dela, a Bíblia. Agora olha para mim. Vai colocar a mão por cima da Bíblia assim, ó. E ficar e fazer uma oração para que a palavra esconda no coração dela. Senhor, nessa noite, a tua filha, ela pediu uma porta nova que ela não está aguentando mais. Ela pediu, Jesus, essa casa. Ela já viu, Jesus. Mandava suja de barra, dentro de 7 filhos. Que está no programa. E dentro de 7 dias muda o quadro da vida dela. Contar a partir de hoje 31 dias. Ele tinha que estar no culto. Aquela palavra que 2 homens um dia conversando com você numa mesa, falaram uma palavra que machucou o teu coração. O Senhor, a partir de hoje, ele canta e diz o Senhor que tu marca 31 dias, ele vai mudar o quadro da tua vida e vai surgir vitória da parte do Senhor. Diz o Senhor que o Espírito Santo vai te visitar. Ele vai te visitar e você vai ser renovado pela pessoa do Espírito Santo. Fica aqui que eu vou orar para você estudinho. Fica aqui. Pode ficar aqui. Aqui, ó. Tá dele. Olha para mim. O Senhor vai ter 2 caminhões. 2 caminhões. Você vai trabalhar em um e o outro, a pessoa trabalha para você. Eu vejo uma frota de caminhão em tuas mãos. As coisas só vão começar a acontecer porque falta atitude. As atitudes você tem que receber a revelação da parte do Espírito Santo de Deus. E diz o Senhor que dentro de 7 dias tu vai dobrar o joelho, vai começar a orar com a tua esposa e vai falar: Jesus, eu quero receber a revelação da parte do Senhor. E tu vai ser um novo homem da parte do Senhor. Amém? Jesus, eu quero toda maldição de prosperidade que tem na vida do teu filho. Eu queria ver até quando ele ia se manter de pé e os seus negócios iam ser prósperos. Em nome de Jesus. Estenda a mão para cá e deixa elas duas que Jesus está marcando lá. Estenda a mão assim. Jesus abençoa os seus 7 filhos que estão aqui. 7, Jesus, é perfeição. E eu creio que a partir de hoje, Jesus, o coração de pedra, Jesus, é arrancado. Eu peço agora um coração novo, um coração de carne, um coração que aprenda a perdoar, um coração, Senhor, que aprenda a suportar e amar o teu próximo. Em nome de Jesus, ora, libera uma bênção espiritual, em nome de Jesus.
Pode sentar lá em nome de Jesus. Já estou encerrando para também passar para o pastor. Fique de pé, é a última oração. Eu já estou passando para o pastor. Se eu não fizer isso, eu não libero no mundo espiritual. 5 pessoas. Eu disse quantas pessoas? Quantas pessoas? Você não consegue parar de falar. E isso tem atrapalhado o desenvolver tanto espiritual quanto a prosperidade na sua vida. Quem conhece aquele abençoado que às vezes acontece uma coisa, ele fala igual a maritaca, porque não dá certo, eu não consigo isso, nada vai dar para mim, eu não quero nem conversa. Quem conhece esse tipo de pessoa aí? Quem conhece? E aqui tem 5 pessoas dessa classe. Eu quero orar por você. Me desculpe que eu vou te dizer, mas eu vou colocar um freio na sua boca. Quem já viu um cavalo com aquele freio? Quem já viu? Ninguém viu o cavalo com o freio na boca? E o freio ele faz o cavalo ir para a direção que aquele que está domando ir. Ele puxa a rédea para cá, a pessoa vai para lá. A pessoa que está dominando o cavalo puxa para cá e vai para lá. E diz o Espírito Santo de Deus que ele vai colocar um freio nos teus lados. Você vai começar a fazer assim, ó. E não vai conseguir nem abrir a boca. Porque tem pedido no mundo espiritual as palavras que você tem lançado. Aqui há 2 pessoas, aqui há 3 pessoas. Para mim está encerrando. Onde está você para me orar por você? Aqui está a primeira filha de Davi. Ali está a segunda. A terceira está aí atrás. E aqui há 2. Vou falar mais uma vez. Você fala demais. Na hora que vai receber a bênção, a vitória, aí você começa a questionar, murmurar com Deus. Isso tem impedido a sua vida. 3 está aqui e 12 está aqui. Ela está vindo com fé. Ela está vindo com fé, não é ela. É ele. Dê uma salva de palmas para Jesus, que Jesus está aqui. Olha sua mão aqui. Põe pertinho. Não, põe pertinho. Põe pertinho. Isso. Você vai botar perto dos seus lábios. Vai botar perto dos seus lábios. Vai botar perto dos seus lábios. Põe pertinho, irmão. Dá pra põe perto dos seus lábios. Perto dos seus lábios. Diz a palavra de Deus. No dia do rei Oséias, Isaías teve uma visão. E naquela revelação de Deus, ele teve uma visão de um anjo que pegava uma brasa viva do trono do Senhor e colocava nos lábios dele. Ele falava assim: Senhor, lave meus olhos, meus lábios que tem palavras impuras, e coloca palavras puras da parte de Deus. Eu vejo Deus purificando os vossos lábios. E a partir de hoje, quando começar a vir nas suas lábios as palavras, a qual vai trazer transtorno na tua vida, Deus vai botar um freio. Deus que vai começar a dominar a vida de vocês. Vocês vão querer até para frente, mas Deus vai mandar para ir para a direita. Quando você falar assim, agora eu vou recuar, Deus vai falar assim, ande mais um pouquinho. Cadê o varão aqui para me orar por ele? Jesus, tu vai mudar esse homem. Eu vejo um rolo, e neste rolo um pergaminho, e esse pergaminho ele vai ser pregador para a tua palavra. Há uma promessa na vida desse jovem. Jesus, eu vejo ele sentado numa boca de fumo, e aquelas pessoas passando perto dele falando, eu não sei como. Quem é que mudou a vida, a história deste homem? E o teu espírito vai mudar. Senta aí. Jesus faz uma visita lá no lado dele, muda a história e põe no lado dele essa brasa e
vai queimar essa noite toda. E ele não vai entender, porque ele vai ser batizado com o teu Espírito Santo. Ele vai ter mudado de vida. Ele vai receber uma prosperidade. Jesus, eu te peço que as palavras tornem a partir de hoje saia. Vai ser só palavra de bênção. Senhor, que dentro de 15 dias, esta conversa que ela teve ao culto com o Senhor, até essa palavra que ela liberou no mundo espiritual, eu te peço que feche essa porta agora, Jesus. Essa porta se feche e rasgue o céu dentro de 15 dias. Vão chegar até a casa dela e ela com lábios fechados, porque vai queimar, Senhor, com brasa viva. Tu vai mudar a história desta mulher e eu vejo a prosperidade. E dentro de 15 dias ela vai ter testemunho do seu negócio pronto. Senhor, no teu nome, nesta noite, eu abençoo a vida da minha prima. E eu lhe peço, Senhor, que tu vai começar a colocar no lado dela, Jesus, palavras de bênção, palavra de vitória. E esta palavra que foi liberada desde o ventre da mãe dela, eu repreendo em nome de Jesus. É mais uma que vai vir. Eu quero ver o que vai dar nesta terra na vida desta jovem. Eu repreendo. Jesus, nesta noite, eu abençoo a vida da Andressa. Jesus, como o negócio está apertado, é porque eu tenho uma porta grande. E a tua filha precisa, Senhor, ter um encontro com o Senhor, que ela ainda não te conhece de perto. E eu lhe peço, Senhor, que dentro de 3 dias, o Senhor visita ela no oculto e traga uma revelação desta loja. Ela não vai fechar, pelo contrário, ela vai crescer. Ela não vai fechar, pelo contrário, são 3 portas. E é o Senhor e ela. Jesus abençoe os seus filhos. E a prosperidade e as bênçãos do Senhor descer sobre a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Irmãos, a listagem, os cursos das primícias já estão lá na mão. Tem alguém aqui que está com a listagem aqui?